Olá, pessoal. Somos o grupo 3 e o nosso tema é dinâmica da acumulação. O trabalho abordará os seguintes tópicos para a compreensão da dinâmica de acumulação. Bom, primeiramente falaremos sobre o primeiro capítulo do livro de Schumpeter, Marx, o Profeta. Falaremos também sobre acumulação primitiva, dinâmica de acumulação, concentração e centralização e finalizaremos o trabalho com a crítica de Schumpeter sobre a obra de Karl Marx. No capítulo 1, Marx, o Profeta, do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia de Schumpeter, tem o marxismo como principal pensamento econômico, onde é discutido a crítica da dinâmica de acumulação capitalista. Por muitos é considerado uma religião, isso porque além da escola econômica, é também uma linha filosófica de pensamento que envolve o significado de vida para muitos de seus seguidores. Além disso, é uma filosofia que promete uma espécie de paraíso na Terra, isto é, se suas ideias forem colocadas em práticas pela sociedade. É praticamente uma religião. Você vai seguir aquele caminho e no final você vai encontrar o paraíso, a gratificação. Se o marxismo tivesse vivido apenas com base em slogans partidários, provavelmente suas ideias já teriam desaparecido há anos e não teriam suportado chegar nem ao século XXI. O fato do pensamento marxista não ter apenas um caráter político e econômico, e sim ter um cunho religioso, filosófico e seus seguidores serem tão apaixonados e fiéis, explica a força e a popularidade até os dias atuais de suas ideias com grandes forças em lutas sociais. Marx, considerado esse profeta no primeiro capítulo do texto de Schumpeter, inclusive, Marx, o Profeta, é uma alusão a todo esse caminho, a toda essa teoria de Marx, né? Dele pregar algo novo, algo que traz esperança, algo que muda a cabeça e a forma de pensar das pessoas. Marx teve suas principais motivações em uma época onde a sociedade estava no auge do materialismo e da banalidade, onde a burguesia se encontrava no auge e era totalmente ao contrário da realidade da maioria da sociedade, e usou a dialética para explicar as suas teorias. Por isso, o discurso socialista de Marx cativou muitas pessoas que estavam fora da bolha da burguesia e serviu como essa gota de esperança, um novo chamado, uma nova crença, um milagre, por assim dizer. O sucesso da conquista da mensagem socialista de Karl Marx foi principalmente devido ao processo de analisar as verdadeiras necessidades da parte fragilizada da população e utilizar-se disso como uma ferramenta de luta de classe. Uma vez que nesse cenário, Marx ele entendeu o conceito de acumulação capitalista e expôs em suas ideias que essa era a principal ferramenta de exploração. Assim se tornavam cada vez mais ricos e aumentavam a discrepância social, o que foi a principal motivação para a revolta da classe trabalhadora. Segundo Marx, o começo da estrutura econômica capitalista surgiu do feudalismo. O sistema econômico feudal consistia nos arrendamentos de terra pelas pessoas mais nobres, expulsando os camponeses de suas terras, enquanto as terras comuns foram apropriadas privadamente. Marx assimila que a garantia do direito das terras aos que possuíam direitos e deixando camponeses à mercê, restando apenas a opção de oferecerem a propriedade de seu corpo como força de trabalho, foram um dos fatores que deram início à dinâmica de acumulação capitalista. Os camponeses, ao oferecerem sua força de trabalho, recebiam um salário pelo trabalho executado, que em tese deveria satisfazer suas necessidades, para conseguirem apresentar sua força de trabalho novamente.
Porém, os camponeses trabalhavam mais do que o necessário, gerando a mais-valia, o que vem a se realizar um dos fatores chave da dinâmica de acumulação de capital. Na teoria da acumulação primitiva, onde os camponeses foram expulsos de suas terras, garantindo o direito de terras à nobreza, obrigando os camponeses a oferecerem a sua força de trabalho, habilitando os senhores feudais capitalistas a possuírem os meios de produção aliado a um exército de reserva, visto que os camponeses, ao serem obrigados a deixarem suas terras, se sujeitariam a aceitar quaisquer condições de trabalho para sobreviverem. Bom, podemos concluir aqui, nessa parte da acumulação primitiva, que o surgimento da propriedade privada, os meios de produção e o conceito de mais-valia dos camponeses que tinham a necessidade de trabalhar junto com o exército de reserva foram as variáveis que fizeram Marx acreditar que a dinâmica de acumulação capitalista se deu no período feudal e que a dinâmica de acumulação consistiu principalmente na produção e expansão por parte dos capitalistas, da massa de trabalhadores, visando sempre a apropriação da mão de obra e subordinar esses trabalhadores, que seriam os camponeses, ao capital, e que, curiosamente, é uma dinâmica que está presente nos dias atuais. Dinâmica de acumulação capitalista. Marx baseou sua teoria da acumulação capitalista em princípios ricardianos, porém, ele criticava a visão tradicional, abordando, portanto, a ótica da classe trabalhadora, como assim conhecemos, a luta de classe, trazendo questões como a proletarização da força do trabalho e o conceito da mais-valia. Marx também, a partir disso, abordou a ideia principal da contradição ou paradoxo presente na sociedade. A sociedade que, economicamente, era polarizada, constituída apenas por duas classes expressivas, sendo ela a burguesia e o proletariado. A primeira sendo extrema minoria da população, mas que detinha a grande parte do poder econômico e de propriedade. Assim, ela enriquecia rapidamente. Já a segunda era representada pela maioria da população, que sem perspectivas de enriquecimento ofertava a sua força de trabalho e se mantinha na miséria. A lei geral da acumulação capitalista de Marx consiste em uma visão onde, se um dos lados do polo ganha, necessariamente o outro lado deve perder. Essa é uma visão muito específica do capitalismo, porque sempre dizem, se um ganha, o outro perde. Segundo a definição de mercadoria por Marx, somente um bem, fruto do trabalho humano, pode gerar valor ou riqueza. Valor pode ser considerado de uso, este que é qualitativo, ou seja, seu valor é definido pelo proprietário que detém determinado bem. O valor de uso é o instrumento para a realização da dinâmica de trocas de mercadoria. Esta que possui como critério também o tipo de trabalho dispendido para a produção deste bem. O trabalho concreto refere-se ao dispêndio de trabalho do homem especificamente para um determinado fim e produz valor de uso ou utilidade. Já o trabalho abstrato gera o valor da mercadoria e refere-se ao dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico e produz valor. O produto gerado através do trabalho em determinado processo produtivo se resulta em salários e lucros. Portanto, os lucros nada mais eram do que o capital acumulado através do esforço da classe trabalhadora, que, como visto anteriormente, Marx a nomeou como mais-valia. Lucros estes que seriam utilizados pelo capitalista como investimento para o aumento da produção futura. O investimento de parte desses lucros é o que podemos considerar como acumular na dinâmica de acumulação marxista. Na acumulação de capital, existe uma redução na parcela de capital variável e um aumento na força do trabalho para se obter a acumulação. Com o aumento da produtividade,
é possível produzir sempre mais mercadorias com menos força de trabalho, com as máquinas e a evolução das técnicas para produzir, a tecnologia. Portanto, o aumento da produção gerado pelas novas técnicas é capaz de produzir no mesmo espaço de tempo de um trabalhador a mais-valia, produção ampliada, reduzindo o valor de capital dado à acumulação. Concentração e centralização. Por concentração, entendemos que o aumento do capital pela capitalização da mais-valia por ele produzida. Por centralização, a reunião de vários capitais individuais em um só. Todo capital individual é uma concentração, mais ou menos extensa, dos meios de produção, de um exército numeroso de operários. Toda acumulação torna-se um instrumento para uma nova acumulação, à medida que aumenta a massa da riqueza, que funciona como capital. Ela estende a concentração das mãos dos capitalistas individuais e amplia em larga escala a base da produção e dos métodos de produção especificamente capitalistas. É necessário que a concentração venha antes da centralização, pois o capital ele vai se acumular entre as mãos de um só, porque escapa à posse de muitos. Esta é a centralização propriamente dita, por oposição à acumulação e à concentração. Porém, é possível observar que a concentração e a centralização percorrem diversas fases de desenvolvimento, que convém igualmente examinar. A esse propósito, nós constatamos que os dois processos, concentração e centralização, reagem constantemente um sobre o outro, ou seja, sem um, o outro não poderia ocorrer. Uma forte concentração de capital acelera a absorção das empresas mais fracas e, inversamente, a centralização faz crescer a acumulação do capital individual e, consequentemente, agrava o processo de concentração. Bom, é importante lembrar e discernir dois tipos de centralização econômica. A centralização horizontal, que é quando uma unidade econômica, podemos dizer no caso, uma empresa, absorve outra semelhante. E a centralização vertical, que é quando uma outra empresa absorve uma empresa que pertence a um ramo diverso, um ramo que não combina com a empresa que absorveu. No segundo caso, estamos perante a um complemento econômico ou a uma unidade econômica combinada. Atualmente, quando a concorrência e a centralização dos capitais reproduzem-se em escala mundial, encontramos esses dois tipos de centralização. A crítica de Schumpeter à obra marxista. Apesar de Schumpeter enaltecer parte do trabalho de Marx e se utilizar do mesmo para criar a sua teoria, ele discorda de muitos pontos. Schumpeter refuta a teoria de valor do trabalho de Marx, onde ele diz que nunca poderia ter sido aplicada à mercadoria e trabalho, a partir do ponto de vista de que os operários, tanto como as máquinas, seriam produzidos a partir do cálculo de custo racional, já que não são produzidos. Segundo Schumpeter, não teria motivo para entender que o valor da capacidade de trabalho seria proporcional aos homens, hora que ingressariam na produção. Porém, ambos tinham pontos em comum, apesar de caminhos diferentes. Enquanto Marx acreditava que o próprio capitalismo levaria ao fim através da luta de classes, Schumpeter acreditava que os capitalistas se destruiriam entre si, a partir da destruição criativa, quando uma tecnologia entra no mercado, destruindo rapidamente aqueles que ficaram para trás. E esse foi o nosso trabalho sobre dinâmica de acumulação.